fala agora sobre a política fiscal do governo Lula. E sobre isso eu converso agora com o Renan Martins, economista sênior da Foreign Intelligence. Renan, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Mais um prazer estar aqui. Renan, eu começo perguntando exatamente se você concorda com essa frase já dita pela ministra Esther Duer, que déficit não é necessariamente rombo. O que a gente pode mensurar desses dados trazidos pelo IBGE, né, tanto do governo central quanto, evidentemente, também do resultado especificamente das estatais? Bom, acho que a ministra ela gosta de suavizar um pouco as mensagens, talvez aproveitar um pouco da figura de linguagem para evitar comparações excessivamente negativas, mas do ponto de vista prático, o fato é, se a despesa é maior que a receita, você tem um déficit, e eu entendo que você pode chamar isso de rombo, né? Desde 2023, vocês mostraram os gráficos aí, os resultados das estatais pioraram de forma relevante. A gente percebe aí que houve uma mudança de gestão, houve uma mudança das políticas internas dessas empresas. Então, realmente, a posição hoje das estatais é muito mais deficitária do que era antes. Isso é negativo do ponto de vista tanto do resultado do setor público como um todo, quanto mesmo da sustentabilidade dessas empresas, né? Eu não quero entrar em questões políticas, mas a gente vê aí que algumas em específico provavelmente vão precisar de um aporte aí do Tesouro, de um auxílio financeiro, alguma forma de torná-las mais líquidas. Renan, eu queria entender, né? O déficit público nominal do setor público atingiu mais de R$ 1 trilhão, o 8,34% do produto interno bruto em 2026. Eu queria entender exatamente do ponto de vista nominal o que isso significa e, evidentemente, o quanto incremento da dívida, o quanto o incremento da dívida pública pode pressionar ainda mais, né, esses gastos do governo, evidentemente a limitação orçamentária com a qual a gente já está acostumado a viver ano após ano, com uma perspectiva inclusive de piora nos próximos, né? Pois é, quando a gente coloca o gráfico ali de resultado primário, comparado com 2020, parece que os resultados de 24 e 25 não foram tão ruins, mas 55 bilhões de déficits, 48 bilhões de déficits são números ainda bastante negativos. Se a gente comparar com o resultado nominal, aí esse daí realmente é perto de R$ 1 trilhão. Isso significa que mesmo que o governo tenha um pequeno desajuste ali entre receitas e despesas, ele ainda tem um grande esforço para conseguir rolar a sua dívida, para conseguir fazer frente às suas obrigações financeiras. Nesse ano aqui, de 2024 para 2025, a dívida bruta do governo geral ela subiu 3 pontos percentuais do PIB. É algo assim muito, muito grande. A gente já tem visto desde 2023 a dívida subindo quase 2 pontos, 2,5 pontos a cada ano. E a perspectiva para frente de 2026 é que ela suba mais uma vez nessa casa entre 2 e 2,5 pontos do PIB. A gente, só para te dar os números aqui, né? Lembrando, a gente partiu no fim de 2022 com uma dívida bruta na casa de 72% do PIB. E agora, no final de 2025, ela já está mais próxima de 79%. Então, isso significa o quê? A nossa perspectiva aí é que o arcabouço realmente não serviu para conter o aumento do endividamento. Isso já estava claro lá na apresentação e está ficando cada vez mais claro a cada ano com esses resultados apresentados pelo governo. Renan, e se a gente fizer uma comparação acerca desses dados, por exemplo, 115 bilhões e meio de déficit nominal em dezembro de 2025 contra um déficit de 80,3 bilhões de reais no mesmo mês em 2024. Teoricamente, se a gente vem discutindo ao longo dos últimos anos uma piora da situação fiscal, uma deterioração das contas públicas e da falta de qualquer tipo de compromisso por parte do governo em relação a uma agenda mais fiscalista. O que explica um incremento tão significativo desse déficit nominal e, evidentemente, o que a gente pode projetar para 2026 pensando, claro, que também trata-se de um ano eleitoral? Olha, o déficit nominal ele é parte relevante explicado pelo nível da taxa de juros básica e pelos preços de mercado que
que são esperados para os títulos públicos, né? Colocando de outra forma, os títulos públicos refletem as expectativas dos agentes de mercado em relação à sustentabilidade fiscal. Se eu entendo que a sustentabilidade fiscal é fraca, eu vou demandar juros mais altos dos títulos públicos, isso pressiona a dívida, isso pressiona os leilões do Tesouro, isso segue nessa espiral de aumento do endividamento. Quando o governo apresenta um arcabouço fiscal relativamente frágil, bastante frouxo, ele joga lenha na fogueira nesse sentido, de mostrar que, olha, não estou tão preocupado com o fiscal, então eu estou disposto a pagar mais para tomar empréstimos dos agentes de mercado. Quando a gente pensa nos dois principais aspectos desse arcabouço, né, ele tem um limite de gastos e ele tem uma meta de resultado primário. Os dois aspectos, eles são muito frágeis. O limite de gastos, ele permite um aumento de 2,5% real todo ano, e a meta de resultado primário ela é bastante flexível, tem uma banda de tolerância, você consegue fazer exclusões. Isso daí é você falar, olha, eu tenho limites, tenho restrições, mas elas são muito fáceis de serem alcançadas, as metas são muito fáceis de serem atingidas. Isso não significa realmente que existe um esforço significativo de consolidação fiscal. Nesse sentido, 2026 vai ser algo da mesma magnitude, da mesma forma. A meta de resultado primário é muito próxima da meta de 2025 e também vai contar com muitas exceções. O limite de gastos, da mesma forma, vai permitir um aumento das despesas de 2,5% acima da inflação. Então, vai ser mais um ano de déficit primário parecido com esse, cerca de 50, 60 bilhões, que depois das exclusões vão significar atingimento da meta. E isso vai significar, mais uma vez, um aumento da dívida, pressões para títulos públicos serem emitidos a essas taxas de juros também bastante elevadas. Não tem problema, não. É só tirar da meta fiscal, Renan, que está tudo certo. Renan, as estatais registraram um déficit de 5,9 bilhões de reais, né, quase 6 bilhões de reais ao longo de 2025. E eu queria entender, dado um cenário em que a gente tem um nível de discricionalidade muito pequeno no orçamento público, né, pelo menos essa é a previsão, inclusive, também de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para esse ano. E a LOA também, evidentemente. Eu queria entender se, dentro desse espaço tão curto, a gente pode acompanhar algum tipo de incremento dos chamados gastos parafiscais e como isso deve ou pode impactar também o resultado das estatais. Olha, o orçamento, né, como você confirma, ele já está basicamente aprovado. As despesas primárias, elas têm um limite bastante determinado, né? Ao longo do ano, eles não conseguem alterar, criar grandes programas que impactem esses resultados. Uma saída, é justamente essa como que você comenta, é buscar alternativas para fiscais, tentar usar alguma estatal para efetivar uma política pública. A gente viu isso no Auxílio Gás, a gente viu isso no PED Meia. Esses programas, eles inicialmente surgiram através de fundos públicos, que existe uma centena de fundos com contabilidade próprias, regras próprias, que são fundos públicos, mas eles têm algumas flexibilidades adicionais em relação ao orçamento geral da União. Então, a princípio, não prevemos assim uma expansão muito grande dessas medidas parafiscais, mas como é um ano eleitoral, a gente pode ver tentativas ou iniciativas nesse sentido. Todos os ministérios, eles já, nos últimos anos, eles demonstraram algumas dessas iniciativas e a Fazenda, assim, em certa medida, conseguiu suavizar ou atenuar os impactos, mas as medidas no final saíram, né? Como eu citei os exemplos de meia, e outros programas. Conversei com o Renan Martins, economista sênior da For Intelligence. Renan, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor. Forte abraço.